Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluias. Tiveram uma semana abençoada. Essa será melhor ainda, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, e vamos ler também Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: O anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Gostei de meditar com você nessa noite sobre uma igreja que vive um avivamento. Amém? Uma igreja que vive um avivamento. E nós lemos o primeiro texto aqui, e é interessante porque Jesus ordenou que os discípulos fossem para Jerusalém para serem revestidos de poder, para serem avivados para uma grande obra. E estavam ali 120 pessoas reunidos, mas Paulo diz que que os que viram Jesus subir foram em torno de 500 pessoas. Então nós vimos ali que só 120 estavam reunidos. Amém? E foram revestidos de poder. Quando João recebe do Senhor as cartas para as igrejas, lá no Apocalipse, nós lemos aqui um texto que fala da igreja de Sardes. E eu entendo que aquela carta, as 7 igrejas ali, aquelas 7 igrejas, elas representam a igreja na história, elas representam a igreja, a situação que as igrejas se encontravam naquela época, e elas representam também situações que a igreja se encontra nos dias de hoje, E essa igreja, ela recebe uma advertência do Senhor para que se arrependa, Essa igreja, e Deus faz questão de citar que somente alguns ali estavam vestidos de branco, ou seja, ainda estavam avivadas nele. Somente alguns ainda estavam guardando a sua palavra.
né? E o Senhor fala a essas pessoas: olha, não tirarei de modo algum o nome delas do livro da vida. E dá uma ordem àquela igreja que ela se arrependa. Amém, amados? E essa é uma realidade da igreja como um todo hoje, da mesma forma também, né? Nós vemos que a igreja, ela precisa viver um avivamento, né? E como o avivamento, ela é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, né? A obra sobrenatural que transforma a igreja, que capacita a igreja para cumprir a missão no mundo, né? Com poder e com ousadia, né? Esse é o avivamento bíblico, né? E na igreja primitiva, irmãos, nós vemos aqui um exemplo dessa igreja, que ela viveu um avivamento autêntico, né? Onde os cristãos, né, daquela igreja viviam em unidade, viviam em oração, viviam em santidade e viviam um evangelismo, né? Hoje, Deus continua buscando igrejas dispostas a viver esse avivamento, né? A advertência, e quando Deus fala às 7 igrejas da Ásia, né, ele sempre encerra dizendo aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é o Espírito que ministra as igrejas. Nós temos que ouvir e aplicar na nossa vida. Amém? Então eu encontro aqui, irmãos, algumas características de uma igreja que vive um avivamento, ou que vive o avivamento de Deus. Eu encontro algumas características nessa igreja primitiva. Ela ainda é um modelo, ela é o principal modelo para a gente se inspirar. A igreja primitiva é um modelo de igreja avivada, de igreja que viveu um avivamento, de igreja que recebeu a comissão do Senhor, de igreja que viveu a palavra do Senhor. Amém? E a primeira coisa que eu observo de característica nessa igreja, para viver esse avivamento, irmãos, é que é uma igreja de oração. Diga oração. Ela é uma igreja que ora, ela é uma igreja que busca constantemente pela presença de Deus. A oração é uma marca dessa igreja. E essa marca, ela precisa estar na nossa vida, porque avivamento começa com oração fervorosa. Avivamento começa, né, na busca pela presença de Deus. E a igreja de Atos, né, aqui em Atos 2, nós vemos que essa igreja estava em constante oração, né? Ela estava unida, ela estava buscando. E quando a igreja busca, quando a igreja vive essa intensidade, irmãos, o avivamento é inevitável. O avivamento é inevitável. E não interessa quantos estão, o que interessa é que Deus vai realizar o avivamento. E Deus quer usar alguém. 120 se colocaram lá, né? Lá naquele lugar, né, em Jerusalém, buscaram e receberam. E hoje não é diferente. Se nós nos colocamos, nós buscamos, nós cremos, nós recebemos essa autoridade, nós recebemos esse poder também. Amém, amados? O Espírito Santo veio sobre esses discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo, foram cheios de poder para testemunhar. E esse poder de Deus vem sobre a nossa vida para nós testemunharmos do poder de Deus, testemunharmos da vida de Jesus, testemunharmos daquilo que o Senhor fez. Amém, amados? É necessário nós nos comprometermos com uma vida de oração contínua e profunda na presença de Deus, porque se nós vermos isso, o avivamento ele vai acontecer. Não tem por onde não acontecer. Mas o avivamento ele não acontece sem uma busca intencional pela presença de Deus. Ele só acontece quando nós buscamos de forma intencional essa presença de Deus, esse poder de Deus. Amém, amados? A segunda característica que eu observo nessa igreja, e que é necessário para uma igreja que quer viver o avivamento, é a unidade e comunhão verdadeira.
Amém, amados? A igreja que vive um avivamento é uma igreja unida. Quero ler Atos 2:42 em diante, que diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia, louvado seja Deus. Uma igreja unida, uma igreja perseverante, uma igreja que estavam sempre juntos, uma igreja que compartilhava, nas suas necessidades, uma igreja que supria as necessidades. Essa igreja, ela viveu um grande avivamento e nós podemos viver nos dias de hoje também. Amém, amados? A verdadeira comunhão, ela se fortalece quando a igreja ela abre as portas para o mover de Deus. E o mover de Deus, irmãos, que vem sobre a nossa vida, ela nos envolve para nós vivermos em unidade. A igreja que vive unida, a igreja que vive comunhão, né? A comunhão, nas células há uma comunhão. Quando nós vivemos essa comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, onde nós tivemos uma reunião aqui dos parceiros de oração, foi um momento de comunhão, um momento muito abençoado, um momento poderoso na presença de Deus. Então essa comunhão gera avivamento, amém? Quando nós estamos juntos, nós estamos nos edificando, estamos nos alegrando. Então, quando a célula se reúne, quando comem junto, quando se alegram junto, isso gera avivamento, isso gera alegria. Uma igreja viva é uma igreja alegre. Amém, queridos? É uma igreja alegre. Então, uma igreja que busca esse avivamento e essa comunhão uns com os outros. Amém, queridos? Sabe, uma igreja que vive esse avivamento, ela é também uma igreja que vive o arrependimento e a santidade. Foi exatamente essa exortação que Deus trouxe lá para a igreja de Sardes, né? Por quê? Porque não existe um avivamento, irmãos. O avivamento ele não é um evento emocional. Não é um evento emocional. O avivamento, irmãos, é um retorno à santidade. É um retorno à vida com Deus. É um retorno à vida de obediência a Deus. De se arrepender dos pecados, das falhas, e de se submeter à vontade de Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é emoção. Emoção é uma coisa que passa. Emoção é uma coisa que, depois que acontece, tudo volta ao normal. O avivamento ele é contínuo. Ele é a verdade em prática. Amém, queridos? Essa verdade em prática na nossa vida nos gera santidade. Santidade não só de palavras, santidade de viver a verdade de Deus. Amém, queridos? Santidade para viver a verdade de Deus. Santidade para não se corromper. Santidade para não fazer coisas erradas. Santidade que nos leva a viver uma vida digna, com integridade. Uma vida na presença de Deus. Amém, amados? Porque se nós não vivermos isso, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de verdade nós estamos vivendo? O avivamento é isso. E quando se erra, se arrepende. Quando se erra, se reconhece. Quando erramos, precisamos reconhecer como Deus está orientando aqui a igreja de Sardes. Arrepende-te. O caminho é o arrependimento. Eu quero que o nome de vocês esteja no livro da vida. Eu quero que vocês vivam na bênção, mas vocês precisam se arrepender.
dos pecados que estão cometendo. Foi essa exortação que Jesus trouxe àquela igreja, com o objetivo de trazer ela à presença dele. E Jesus ainda é enfático, ele diz que eles vivem uma aparência, as pessoas pensam que eles vivem, isso é emoção, pensam que eles viviam na presença de Deus, mas na realidade não estavam vivendo. Estavam vivendo de uma falsa aparência. A igreja não pode ter uma falsa aparência. Nós precisamos ser aquilo que nós somos em Deus. Amém, amados? Homens e mulheres íntegros na presença do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Olha, passamos um período de eleição aí. Né? Quantos venderam seu voto? Quantos compraram voto? Né? Candidatos que se diziam crentes comprando voto. Eleitores que são crentes vendendo voto. Irmãos, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí está totalmente fora. Né? É a igreja de Sardes. É a igreja de Sardes que não vivia a presença de Deus, que não vivia a verdade de Deus. Amém? Porque quem vive a verdade de Deus anda nessa verdade. E a sua vida expressa essa verdade. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Né? Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1 ao 6 que nós lemos, né, Jesus exorta essa igreja a se acordar e se fortalecer, né, no tempo que restava. Se fortaleçam, foi a orientação do Senhor. Uma igreja avivada, irmãos, ela vive em constante arrependimento e busca por santidade. Amém, queridos? Olha, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, quando veio lá aquele revestimento de poder, ele chama as pessoas ao arrependimento. Né? O arrependimento é a chave para um avivamento contínuo e genuíno. Olha o que Pedro diz lá em Atos 2,38, Pedro diz assim: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então a igreja precisa viver em santidade. Né? Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a salvação, nós temos a palavra, nós temos que andar por esta palavra, nós temos que andar no caminho que é Jesus, nós temos que viver esta verdade. Amém, amados? Nós não podemos abandonar a verdade de Deus, nós temos que nos comprometer com pureza e integridade. A igreja do Senhor, ela tem que ser pura e íntegra. Ou seja, andar na verdade, viver a verdade. Amém, amados? Amém, queridos? A quarta característica que eu vejo na igreja que vive um avivamento é a ousadia no evangelismo. É a ousadia, irmãos. Uma igreja avivada não pode ficar parada. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que nos movimentar. Quando eu me movo, Deus se move. Diga, quando eu me movo, Deus se move. Preguei sobre isso um domingo desse. Quando eu me movo, Deus se move. A igreja de Atos era uma igreja que se movia. Apesar de toda a perseguição, apesar de toda a situação, apesar do governo romano oprimir, apesar da religião judaica oprimir, eles estavam lá, com ousadia, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. Então nós precisamos ser ousados. Né? Essa igreja era ousada e a Bíblia diz que a cada dia se acrescentavam os que haviam de ser salvos. Amém? Então uma igreja avivada, irmãos, ela queima no seu coração, né, o amor por almas. Nós precisamos amar as almas. Irmãos, o que Deus mais ama é gente. O que Deus mais ama são pessoas. Então, o que Deus mais ama são pessoas, é o que nós temos que amar. São pessoas. Os nossos parentes, os nossos amigos, nós temos que ganhá-los para Jesus. Nós temos que falar de Jesus para essa gente, para que eles se convertam como nós nos convertemos. Amém, amados? Então, uma igreja avivada, ela tem isso no seu coração. Né? Ela cumpre a grande comissão. Olha a comissão que Jesus deixou para a igreja em Mateus 28, 19 e 20.
Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Então, a igreja ela foi comissionada para ensinar, para falar do Evangelho, do amor de Deus. Quem tem o amor de Deus é a igreja. Quem está habilitada para falar do amor de Deus é a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Amém, queridos? Nós temos Deus na nossa vida. O mundo precisa de Deus, e somos nós quem temos Deus. Somos nós quem temos esse poder que Deus derramou na nossa vida, o Espírito Santo que Deus derramou na nossa vida. Amém? Nós vemos que após os discípulos serem batizados no Espírito Santo, eles anunciavam Jesus com muita ousadia, com coragem. Amém, amados? Nós precisamos disso. Olha, quarta-feira passada nós inauguramos o Passo de Fé lá no Caquetá. A igreja ficou lotadinha, para a glória de Deus. Lotadinha, povo lá, nós ministramos, oramos pelo pessoal. Na saída tinha uma senhora lá conversando com o Alfredo, dizendo que estava com um problema na perna, lá e estavam falando, eu ouvi de longe assim, e me aproximei, aí perguntei para ela, eu posso botar minha mão no seu joelho? O joelho dela que estava com problema. Senhora, deixa eu pôr minha mão no seu joelho? Olha que pergunta indecente, hein, irmãos? Senhora, deixa eu botar minha mão no seu joelho? Ela disse, deixa sim, já levantou a saia aqui. Eu coloquei, eu orei, repreendi toda enfermidade, toda inflamação. Eu não sei o que aconteceu, meu irmão, mas a gente tem que fazer isso. Porque Deus nos manda fazer, imporão as mãos sobre o enfermo. E quem vai fazer é Deus. Como e quando é quem? É Deus quem faz. Amém? Como vai fazer, quando vai fazer, Deus quem faz. Mas eu tenho que ter a ousadia de orar, de impor as mãos, de anunciar, de pregar, de abrir a minha boca. Abre a tua boca e eu te encherei. Amém, amados? A igreja tem que abrir a boca e falar do poder desse Deus. Ela é desafiada a isso. Amém, amados? Nós precisamos fazer isso. E o último ponto aqui que eu anotei para uma igreja viver um verdadeiro avivamento, irmãos, é que ela tem que viver o fruto do Espírito, porque isso traz um impacto transformador. Nós precisamos viver o fruto do Espírito. Uma igreja avivada, ela não apenas fala, mas ela vive o Evangelho. Ela vive a palavra. O fruto do Espírito Santo, irmãos, tem que ser evidente nas nossas ações. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra de Deus fala do fruto. Olha só quais são os frutos. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então preste atenção, uma igreja avivada, ela não só vive os dons do Espírito, mas ela vive o fruto do Espírito. Porque os dons do Espírito são externos. Amém? O fruto do Espírito é interno, mas ela é percebida externamente. E o mundo percebe muito mais o fruto do que os dons. Alguém pode ter os dons do Espírito e fazer coisas extraordinárias e não ter o dom do Espírito. E a sua pregação ficar no descrédito por causa da sua vida. Mas se nós tivermos o fruto do Espírito, irmãos, vai ter uma autoridade naquilo que nós dissermos tremendo. Vai ter autoridade. Deus vai nos honrar, Deus vai nos respaldar. Então viva esse fruto do Espírito, irmãos. Olha, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a paciência,
Tudo isso é fruto do Espírito. Isso traz uma autenticidade de que nós somos de Deus, de que nós somos verdadeiramente revestidos pelo poder de Deus. Nós não vivemos, né, as obras da carne, que é completamente contrário. Não dá para ter, irmão, não dá para profetizar e viver as obras da carne. Isso vai cair em contradição. Mas se você profetizar e viver o dom do Espírito, você vai ser respaldado. Deus vai honrar as palavras que saem de seus lábios. Amém, amados? Então a igreja primitiva, ela praticava isso, ela vivia o que ela pregava, ela vivia, né, a palavra que ela pregava, ela vivia o amor entre os irmãos. Amém, queridos? O amor entre os irmãos, nós somos irmãos uns dos outros. Sabe, nós temos um lema aqui, irmão: ninguém pode passar necessidade, ninguém pode passar fome. E se passar fome aqui é porque a igreja não soube. Porque nós vamos dividir o prato da nossa comida, nós vamos dividir com aquele que precisa, nossos irmãos. E isso é avivamento. Amém, amados? Ou nós vamos ser aquela igreja: não, eu quero o dízimo do irmão, a necessidade dele não me interessa. Negativo. Pessoas são mais importantes do que coisas. Amém? As pessoas são mais importantes do que o prédio, do que reforma, do que tudo. Do que tudo, irmãos. E quantas vezes nós paramos um projeto por causa da necessidade de um irmão? Nós vivemos isso aqui. Isso aqui não é discurso de púlpito. Nós vivemos isso aqui. Agora, quando nós não sabemos, não dá de fazer nada. Amém? Nós precisamos ser essa igreja que vive o que prega e que prega o que vive. Isso vai nos respaldar. E quando nós vivemos isso, irmãos, nós vivemos isso. Olha, Deus usa às vezes uma minoria que vive isso para gerar uma grande multidão. Então eu creio numa grande multidão que está chegando. Mas os poucos que têm que viver isso aqui. Porque se não vier, Deus não vai confiar uma grande multidão. Quantos entendem isso? Então vamos viver esse avivamento, irmãos. Esse avivamento do Senhor. Vamos viver uma vida de oração. Vamos viver, irmãos, olha, o resultado dessa igreja primitiva, que eram tão poucos no início, foram tremendos. Eles alcançaram o mundo, porque eles viveram esse princípio. Nós podemos alcançar o mundo que está aí fora. O mundo que está aí fora. Sabe, eu já vi gente dizendo assim, olha, pega algumas parábolas, né, como a das virgens, né, como algumas coisas que Jesus disse na sua volta: um estará no campo, né, um levará, outro será deixado, 2 estarão na cama, e diz assim, olha, 50% da igreja só será salvo. Tem gente que diz isso. Mas se nós não tivermos cuidado, nem 50% será salvo. Porque se não viver a verdade, irmãos, Jesus voltará. Eu creio que Jesus voltará, amém? Você crê nisso? Então Jesus está vindo para uma igreja. Jesus está vindo para uma igreja avivada. Jesus está vindo para uma igreja sem mancha, sem ruga. Essa é a igreja. Essa é a igreja salva, a igreja escolhida, a igreja que não se corrompe, a igreja que não tem mancha, a igreja que não tem mácula, a igreja que prega o que vive o que prega. A igreja santa. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Essa é a igreja para a qual Jesus virá. Amém, amados? E Jesus fala para aquela igreja, olha, cuidado, porque eu venho como um ladrão e vocês nem vão perceber. Ele fala para a igreja de Sardes, nós lemos aqui. Vocês nem vão perceber. Então, irmãos, existem 2 igrejas. A igreja avivada, a igreja santa, e existe a igreja que está distraída. Essa igreja distraída nem perceberá a vinda de Jesus. A igreja distraída, ela nem perceberá o que aconteceu. A igreja distraída, ela vai ficar.
E eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja avivada. Eu quero fazer parte da igreja santa. Eu quero fazer parte da igreja sem mancha, sem mácula. Da igreja que vive a verdade. A igreja que está firmada na verdade. Amém, amados? E se você olhar a igreja como um todo, está a maior loucura. Né? Homem querendo se casar com homem, mulher querendo se casar com mulher e dizendo que é crente. Pastor, há algumas semanas atrás, uma que se diz pastora de uma igreja, né, de gays, lésbicas e tudo dos LGBT da vida aí, mas foi consagrada com a presença de vários outros pastores, a apóstola. Então a igreja está vivendo isso aí. E eu digo para vocês, tem duas igrejas aí nessa multidão. A igreja distraída e a igreja santa. Você precisa fazer parte, precisamos fazer parte da igreja que é santa. A igreja que talvez alguns até riam assim, você é santarrão demais, não tem problema. Não tem problema, eu não estou distraído. Não vou ser pego em distração. Eu vou viver isso aqui, eu vou ver o arrependimento, eu preciso viver essa santidade, eu preciso viver essa vida de oração. Sabe, para alguns a oração já é coisa até do passado. Tem igreja que diz assim, não, a igreja fulana já ora, nós não precisamos não. E eu ouvi isso, irmãos. Eu ouvi isso. A nossa igreja aqui a gente não ora muito, não, já tem igreja fulana que ora muito, já tem igreja que jejua. Eu quero fazer parte dessa que jejua ainda, dessa que busca Deus em oração, dessa que lê a Bíblia, dessa que quer obedecer a Bíblia. Eu quero fazer parte dessa igreja, sabe? Quero fazer parte dessa igreja, irmãos. Aleluias. Eu quero viver o avivamento que Deus tem para a minha vida e para a minha geração. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus. A igreja que vive um avivamento é uma igreja de oração, uma igreja de unidade, uma igreja de santidade, uma igreja de ousadia no evangelismo, uma igreja que frutifica no poder do Espírito. Essa igreja, ela impacta o mundo ao seu redor e vive para a glória de Deus. Amém? Eu quero lhe fazer duas perguntas nessa noite. Você está disposto a ser parte de uma igreja que vive um avivamento? Se é verdade, eu quero lhe convidar aqui à frente. Em nome de Jesus. Você está disposto a ser parte de uma igreja que vive um avivamento? Segunda pergunta é: o que você pode fazer para contribuir para esse avivamento em sua igreja? O que você pode fazer para contribuir? Não precisa fazer muita coisa não, irmãos. Olhe, preste bem atenção no que eu vou dizer. Para a gente fazer a diferença no mundo hoje, não precisa muito esforço não. Precisa só a gente ser íntegro nas minhas coisas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu já falei aqui, a Marissa trabalhava numa empresa que recebeu um certificado de elogio por pontualidade. Pontualidade. Porque chegava no trabalho na hora certa. Isso é uma obrigação, não é, de cada funcionário? Meu Deus, então não precisa fazer muita coisa para você se destacar no mundo de hoje, não. Basta fazer o trivial, porque chegar no horário é uma obrigação, né? Tinha um prefeito aqui que se gabava porque pagava o funcionário no dia certo. Digo, meu Deus, e qual é a diferença nisso? A empresa não tem que pagar o funcionário no dia certo, não, irmãos? Tem pessoas que se gabam de fazer o que tem que fazer, o que tem que fazer, tem que fazer. Então, no mundo de hoje, você não precisa se esforçar muito não para fazer a diferença.
Basta você fazer o simples, o trivial. O trivial. E Deus está te chamando nessa noite para você obedecer a voz dele. Deus está te chamando nessa noite para você viver uma vida de vigilância. Para você obedecer a sua palavra. Para você ter uma vida de oração. Coisas que são boas para nós mesmos. Deus, em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu quero prosperar, eu quero te prosperar, igreja. Eu quero prosperar a tua vida. Mas você tem que fazer pelo menos o trivial. Eu quero suprir tuas necessidades, mas se eu não tenho tempo nem para ir em oração, para contar minhas necessidades, eu preciso ter vida de oração. Quando você ora, Deus responde, igreja. Quando você ora, Deus te abençoa. Quando você obedece a palavra, quando você obedece a palavra de Deus, você tem privilégios. Coisas acontecem na sua vida quando você obedece a palavra de Deus. Então eu quero te desafiar nessa noite a você contribuir fazendo o trivial, obedecendo a palavra do Senhor, tendo um devocional com Deus, participando das reuniões. Coisas simples fazem a diferença, irmãos. Sabe, renova nessa noite o seu compromisso com Deus. Vamos orar fervorosamente, irmãos, por um avivamento. Se disponha para ser usado pelo Espírito Santo nessa geração, para transformar vidas e transformar até nações.